Balrog, Dudley, Megalobox, Gigantes de Aço, Clube da Luta. O que essa turma toda que eu falei tem em comum? Salve galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. João Augusto Cora quem vos fala. Esses nomes que eu citei, inclusive o Balrog está na sua tela agora, são personagens ou obras que têm como vínculo o boxe. O boxe é uma arte marcial muito difundida. E agora vocês vão conhecer comigo a história do boxe. Porque sim, a gente vai falar sobre a história do boxe nesse vídeo. O boxe é bem antigo e daqui a pouco a gente vai se aprofundar um pouco na história do boxe, mas ele faz parte da cultura pop e cultura popular também. Animes, filmes e jogos, como Megalobox, por exemplo, que está na sua tela agora, ou Clube da Luta, ou qualquer outro vínculo que tenha arte marcial, né? Vamos falar de Baki também, que tem por lá o Muhammad Ali Jr., que é um representante do boxe, embora mal aproveitado. A gente já tem um vídeo aqui do Muhammad Ali Jr., eu vou deixar no card para vocês. O fato é que toda obra, seja filme, seja anime, seja jogo, que tem a ver com artes marciais, que tem a ver com luta, tem pelo menos um representante da nobre arte, ou seja, do boxe. E afinal, qual é a história do boxe? Como ele se tornou esse ícone da cultura pop? Como ele se tornou tão conhecido e tão difundido em mídias pelo mundo afora? O registro mais antigo da arte marcial que viria a se tornar o boxe como nós conhecemos é na Mesopotâmia e no Antigo Egito, que mais tarde veio também para o Império Grego, né? Para vir a área greco-romana na Antiga Grécia, e que também se tornou muito utilizado pelo Império Romano. Apesar de ter seu início na Mesopotâmia e se estender até o Egito, que foram as representações mais antigas, como eu citei, foi no pugilato em arenas, que aconteceu no Império Romano, que nós tomamos uma forma maior, né, próxima ali do que a gente ia ver no futuro. Claro que a imagem que você está vendo é uma pintura, né? Não tem muitas imagens que possam representar isso, porque começou no século XVII. Então, assim, não tem muitas fotos, nem muitas imagens. Isso é uma pintura representativa do que era o pugilato em arenas. Era uma vertente do boxe, não é o boxe como a gente conhece, mas era uma vertente do boxe muito mais violento e muito mais sem regras, né? Do que é hoje em dia. Hoje em dia tem as regras, tem institutos para isso, tem tudo mais, mas naquela época, no século XVII, era o boxe praticado em arenas, que era muito mais brutal e violento, que não tinha as regras que tem hoje, não tinha as regras do boxe moderno. Eram apenas dois caras com luvas extremamente pesadas feitas de couro, que davam socos uns nos outros até o cara sangrar ou ficar inconsciente. Esse era o boxe em arenas. No século XVIII surge esse cara, Joey Louis. Joey Louis surge no século XVIII como um dos lutadores que criou, ou seja, um conjunto de regras para criar uma espécie de esporte, né? Em cima dessa luta que era tão violenta que veio do século anterior, Joey Louis, no século XVIII, criou o conjunto de regras que ficaria conhecido como o primeiro conjunto de regras que surgiram ali para dar um tipo de uma origem de esporte, né? Algo que antes era só um serviço violento e brutal, ele queria que transformasse isso num esporte, por isso ele criou um conjunto de regras que introduziam algumas regras, ou seja, você podia ser nocauteado, ainda podia, né? Como era antigamente, só que não era tão brutal. Tinha regras, não tinha um juiz para parar, tinha um árbitro, tinha algumas coisas que não podiam mais. E foi em 1867 que surgiram as chamadas regras de Queensberry, que foram introduzidas e definidas para chegar ao boxe que conhecemos hoje. Mas tudo teve início com esse cara aí, o James Finger, que é o cara que deu origem às regras, né? Ele deu origem às regras quando ele quis criar um conjunto de regras que deixasse menos violento e menos brutal o boxe que veio de Roma, do Império Romano. Do início do século XIX até o fim do século XIX e o início do século XX, o boxe seguiu engatinhando ali com seus conjuntos de regras, né, seguindo se popularizando, mas no século XX houve o que a gente pode chamar de boom do boxe. Por que boom do boxe? No século XX,
o boxe tornou-se atenção mundial, principalmente com os olhos voltados para os Estados Unidos da América, surgindo nomes como Jack Johnson, Muhammad Ali Jr., Jack Jameson, Joey Lewis, Rocky o Marciano e outros grandes nomes do boxe americano. Isso tudo surgiu no século XX. E aí, nos anos de 1960 a 1970, outros nomes também foram chegando, como Joey Fauntleroy, George Foreman e outros grandes campeões, né? E aí o boxe foi se tornando algo mundialmente famoso, conhecido, por causa dos campeões americanos, né? Os holofotes se voltaram para a América. Mas a gente não ficou só na América, porque aqui no Brasil também começaram a surgir grandes nomes do boxe. Assim como na América se iniciou, né, um grande boom do boxe, no Brasil também começaram a surgir grandes esportistas dessa área. Na metade do século XX, imigrantes europeus vieram dos Estados Unidos e da Europa para o Brasil, trazendo com eles grande influência americana do boxe, que eles já tinham sido ganhado fama por lá, né? E isso fez com que os grandes nomes americanos fossem também conhecidos aqui, como Muhammad Ali, George Ford, mas é claro que não ficariam só pelos nomes americanos. O Brasil ganhou um grande interesse no boxe e também ganhou a ter alguns clubes esportivos aqui, inicialmente sendo em São Paulo e no Rio de Janeiro, criados como clubes esportivos de boxe, o que logicamente desenvolveu alguns notáveis lutadores e também tornou-se cada vez mais popular no Brasil, gerando assim alguns nomes. Um dos nomes foi Éder Joffrey, que foi campeão mundial do peso galo em 1960 a 1965, que no seu auge, esse Éder Joffrey foi comparado ao próprio Muhammad Ali. Depois tivemos um lutador brasileiro também chamado Virgílio de Oliveira, que foi medalhista olímpico em 1980, 1968. Tivemos o Virgílio Oliveira, que foi medalhista olímpico em 1968. Tivemos também Adilson Rodrigues, um lutador excepcional e muito bem qualificado, que foi conhecido aqui como Maguila, por causa de seu tamanho e enorme força física. O Maguila, o Gorila, também chamado de Adilson Rodrigues, que é um lutador muito famoso aqui no Brasil e que, infelizmente, nos deixou recentemente. Como o Maguila, né, o Adilson Rodrigues surgiram e ficaram campeões e tal, começaram a chamar muita atenção. Outros nomes que ainda hoje são muito reconhecidos e estão vivos entre nós aí, né, que é o Arcelino Popó Freitas, também conhecido como Popó, que é um campeão mundial 4 vezes pelos pesos leves e se tornou um dos maiores boxeadores da história, tendo o auge da sua carreira em 1990. Ou seja, ele é muito proeminente. Além do que, ele ganhou um título, né? Assim como o Maguila ganhou o título de Maguila ou Gorila pela sua proeminência física, o Arcelino Popó Freitas, o Popó, ganhou um título também, que é chamado Mão de Pedra, por causa da sua habilidade, né? Dizem que onde a mão dele pegava, era quase que um nocaute garantido, porque ele tinha bastante força física. O Popó, perdão, o Popó, né, ainda está entre nós, ainda é vivo, e faz alguns eventos aí pelo Fight Music Show, relembrando a nobre arte, né? Relembrando aí a nobre arte. Então, sim, o boxe veio bem há muitos anos atrás e acabou deixando a sua marca e seu legado aí, tanto no estrangeiro quanto aqui no Brasil. Com nomes como o nosso amigo Maguila, que é lendário, e o próprio Arcelino Popó Freitas. O boxe, em sua essência, é um esporte, isso não mudou, mas ele deixou de ser só um esporte para ser parte da cultura. Filmes como Rock o Lutador, ou o Clube da Luta, ou jogos de videogame, ou ainda músicas, né, que são feitas com base também em jogos e tal, e até mesmo em literatura, porque tem livros, né, baseados na nobre arte, né, tem livros baseados no boxe.
Tem uma frase muito famosa que é: baile com uma borboleta, pique com uma abelha. Seus olhos não devem bater, sua mão não deve bater no que os olhos não podem ver. Né? Que essa frase ela seria atribuída a Muhammad Ali, né? E ela faz parte da nossa cultura aí também. Enfim, o boxe deixou de ser só um esporte para ser parte da cultura geral. Por mais que você não conheça alguns dos nomes que eu citei, né? Por mais que você não conheça, por exemplo, vamos supor que você não conhece aí Floyd Mayweather, né, que são lutadores mais recentes, e talvez você também não conheça alguns dos nomes que eu citei aqui. Mas boxeadores, talvez você conheça algum, como por exemplo o nome do Maguila ou do Popó, que voltou agora a circular na mídia graças ao Fight Music Show, mas ele já era uma lenda antes disso. Ele só está revivendo um pouco da carreira e relembrando a nobre arte. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.